Olá, você que tem um filho no 6º ano, preste atenção na dica que eu vou dar agora para vocês. O 6º ano, ele é uma série muito importante na vida do estudante. Ele vai fazer aquela transição do Fundamental 1 que nós falamos, né? Que é do 1º ao 5º ano, para o Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º. Então, lá no Fundamental 1, né, do 1º ao 5º ano, ele tinha menos professores, né? A quantidade de professores era bem menor, então a carga horária que aquele professor também ficava com ele era maior. Então, nós vamos mudar para o 6º ano, que ele vai ter uma quantidade bem maior de professores. Os professores, eles vão ficar apenas uma aula com eles, 50 minutos, e vai trocando. Então, o aluno, ele tem uma certa dificuldade de fazer essa adaptação. Então, quando ele chega no 6º ano, às vezes ele fica um pouco perdido, fica com medo. Também porque a escola que ele estudava lá, os alunos eram todos pequenininhos, né? Aí ele vai para uma outra escola, ou às vezes tá até na mesma, mas já tem alunos maiores, né? Alguns estados, essa divisão do Fundamental 1 para o 2 é feita entre o município e o estado. Então, ele realmente vai mudar de escola. Então, o que você, pai, pode fazer para ajudar? Primeira dica que eu vou dar. Às vezes o pai, né, o aluno tá com vontade de ir pro 6º ano e o pai também, o pai vai lá e já compra um caderno de 10, de 12, às vezes de 16 matérias para o aluno. Mas você, pai, não ensina como ele vai usar esse caderno. E esse é o nosso desespero. Por quê? Porque às vezes o aluno chega lá, aí ele abre essa primeira matéria aqui, ó, e coloca o nome da professora. Às vezes ele nem coloca porque ele não sabe o que tem que fazer. Daí eu entro lá, professora de matemática, passo uma atividade, ele vai escrever nessa primeira página. Quando chegar a professora de português, ele só vai virar e continuar escrevendo. Chega a professora de geografia, ele só vira e continua escrevendo. Vocês estão entendendo o que vai virar esse caderno? Então, uma dica que eu vou dar para vocês. Primeira coisa, pode dar o caderno de 12 matérias para eles, não tem problema. Mas para ele colocar nesse caderno de 12 matérias, disciplinas que têm uma menor carga horária. Por exemplo, geografia, ciências, história, educação física. Então, ele usa esse caderno aqui para essas disciplinas. Inglês, se tiver espanhol, português e matemática, que a gente tem uma carga horária maior, compra um caderno individual. Porque se você separar uma matéria daqui, que às vezes tem 25 páginas ou 20, ela vai acabar muito rápido. E logo ele vai ter que mudar de matéria. E a matéria vai ficando fracionada nas outras matérias. Tá? Então, isso não é legal para o 6º ano, tá? Então, português e matemática continuam num caderno separado. E as outras disciplinas vocês colocam no caderno junto, né? No caderno universitário que a gente chama. Aí você vai fazer o seguinte. Essa primeira disciplina aqui, vamos supor que ele vai colocar ciências. Coloca um clips aqui, ó. Ou uma nota adesiva, cola aqui, assim em cima, escreve ciências. Ou escreve numa folhinha e passa um durex. Colocou aqui. Aqui é ciências. Pula umas 2 matérias, pelo menos. Daí você faz a etiquetinha de geografia. Pula mais umas 2 matérias, a etiquetinha de história. Tá? Já no primeiro dia de aula, o aluno já chega com o caderno separadinho por disciplinas. Porque daí ele vai olhar na disciplina aqui, ó. Ah, essa daqui que a minha mãe colocou ciências. Então, ele vem aqui, né? Aí você fala pra ele, ó, filho, aqui tem um espaço pra você escrever que é ciências e o nome da professora. Tá? Aí, quando vir a professora de história, você vai lá na disciplina de história e já coloca o nome da professora de história. Gente, vocês não têm noção de como isso facilita pra gente na escola. Porque já teve muitas vezes de eu pegar 6º ano e eu ter que fazer isso para o aluno. Porque o caderno dele tava uma bagunça, a gente não conseguia achar mais disciplina nenhuma ali, aí eu tive que pegar, sentar, parar a minha aula, colocar uns clipes, separar a disciplina. Então, assim, a gente não tem muito tempo para fazer isso, porque a gente tem uma sala com 25, 30, 35 alunos. Vocês imaginam se nós tivermos lá uns 10 alunos que estão com o caderno desse jeito. Difícil, né? Então, a primeira dica que eu dou é essa.
Se por acaso você aí é um pai de uma criança especial, não se preocupe. Também sou mãe de uma criança especial. Ele não é alfabetizado ainda, professor. Ele foi para o 6º ano, ele não está totalmente alfabetizado. Como que ele vai se achar nesse caderno? Primeira coisa que eu diria era que você separasse em cadernos individuais para ele, que eu acho bem mais fácil dele se organizar. Então, compra caderninho assim, pode ser com espiral, que é mais fácil, de cores diferentes. Então, eu vou comprar assim, azul para matemática, vermelho para português, amarelo para ciências, tá? Cada um de uma cor. Aí você pode colocar na frente do caderno de matemática, colar um adesivo, fazer um desenho de números. Ele vai saber que é o caderno de português, o caderno de matemática. No caderno de português, você pode colar aqui na capa ou dentro o alfabeto. Seria ótimo se ele tivesse o alfabeto ali. Por exemplo, aqui no de matemática, coloca os números, já cola aqui na capa, tabuada. Excelente ideia. E assim você vai fazendo com os outros cadernos. Vamos lá, o caderno de ciências, desenha uma paisagem. O caderno de geografia, faz um globo terrestre. Caderno de história, sei lá, desenha um homem da caverna. O que você achar que ele vai lembrar que é o caderno de história, o caderno de matemática, o caderno de geografia. E para os que sabem ler, faz a etiquetinha, coloca o clips colorido, escreve, passa um durexzinho, tá? Mas separem o caderno deles, por favor, porque eles ainda, a maioria não tem autonomia para fazer isso. E vocês precisam ensinar isso para eles, tá? Que vai facilitar bastante a vida deles. Outra coisa que eu vou dar, dica agora. Pais, no dia anterior à aula, né? Se ele estuda de manhã, à noite, ou mesmo que ele estuda à tarde, à noite, antes dele dormir, filho, vamos ver que matéria que tem na próxima aula. E falem para eles o seguinte, começo do ano, troca muito às vezes a ordem das aulas, não é fixa. Então você fala para eles assim, ó, quando alguém passar para vocês o horário das aulas, às vezes passa num papelzinho, às vezes pede para eles copiarem. Se for copiar no caderno, copia de lápis, para depois apagar conforme for mudando as aulas. Se der o papelzinho, filho, passa um durexzinho, cola só a pontinha que depois a gente pode ter que tirar, tá? Então olha o horário das aulas e deixa já o caderninho dele todo arrumadinho com as disciplinas das aulas do próximo dia e o livro didático que tiver ali certinho. Tudo bem? Não esqueçam disso que é muito importante. Outra dica que eu vou dar para vocês é: coloque na bolsa do aluno de 6º ano uma pastinha. Uma pasta fina que não ocupe muito espaço, ela pode ser de plástico, pode ser de papel, aquela bem fininha, bem simplesinha mesmo, para ele poder colocar algumas folhas que a gente dá para o aluno com atividade, que a folha é grande, né? Que não é para colar no caderno. Então já ensina ele, ó, a professora deu uma folha que não vai dar para colar no caderno, coloca na pasta. Você fez prova, a professora devolveu, coloca na pasta. E essa pasta não sai da mochila. Ela sempre fica na mochila, tá? Ele vai levar ela todos os dias e vai trazer ela todos os dias para a escola. A não ter perigo de esquecer nenhuma atividade em casa. Tirou a atividade, fez a atividade da folhinha, volta na pastinha. Tá? Os alunos que usam pasta ficam mais organizados, assim a gente nota uma melhora. Quando eu quero que cola, eu sou específica, eu quero que cola no caderno. Cola. Todo mundo cola. Tá? Mas às vezes tem professor que não quer que cola, quer que leva para casa, tá escrito frente e verso. Então, tem a pastinha que vai facilitar bastante. Outra dica. Ensine seu filho a colocar a data, tá? Então, a professora chegou, coloca a data da aula. Que dia que é hoje? Coloca lá no cantinho, que dia que foi aquela aula. A professora corrigiu o exercício, coloca um certinho que a professora já corrigiu aquele exercício. Até para vocês chegarem em casa, vocês saberem. Qual que foi a matéria de hoje? Filho, mostra pra mamãe. Vai lá, procura a data de hoje. Hoje a professora ensinou sobre o sistema solar. Na próxima semana, vou dar uma olhadinha de novo. Olha, a atividade do sistema solar foi corrigida, né? Porque ele colocou certinho. Tá bom? Então, mais uma dica para manter o caderno organizado, que facilita nós pais acompanharmos o que está acontecendo nas aulas. Tá bom? Outra dica é os materiais que seu filho precisa ter na bolsa, que são importantes, que a gente está sempre usando. Primeira coisa,
A régua. Tem que ter uma reguinha. Mas para essa régua não quebrar, seria interessante que ela fosse de metal. Ou, se o caderno do seu filho de 10 matérias tiver aquele plastiquinho na frente, ele colocar ali dentro do caderno para ter uma resistência ali e essa régua não quebrar. Eu, particularmente, não gosto muito da régua mole. Eu acho que ela não dá firmeza no traçado para o sexto ano. Eu prefiro a régua, aquela meio de acrílico, de plástico, ou aquela de metal. Então, régua tem que ter, porque vão fazer alguma coisa, precisa da régua. Ele sempre tem que ter lápis, tá? Ele precisa de um lápis para fazer os cálculos de matemática, lápis e borracha, imprescindível, tudo bem? Então, assim, vou montar o meu kit para o meu filho ir para o primeiro ano, para o sexto ano. Ele tem que ter uma caneta, né? Uma caneta azul, uma caneta preta para copiar os enunciados, uma canetinha vermelha para colocar os certinhos, fazer alguma gracinha no caderno. Isso é o mínimo, tá, gente? Lápis e borracha. Se for mandar lápis, manda apontador. Se for mandar lapiseira, já manda um tubinho de grafite, porque vai acabar. Eu gosto que mande pelo menos 2 lápis e verifica com ele para ver se ele não perdeu um lápis, porque às vezes eles emprestam, perdem e acabam ficando sem material. Então, ele vai precisar de uma canetinha aí, ele vai precisar de lápis, borracha, um apontador, cola. Porque se a gente der algum material e pedir para colar no caderno, é bom que cada um tenha a sua cola, né? Então, cola e uma régua. Isso é muito importante. Tesoura sem ponta também. Deixar ali na bolsa, às vezes sempre tem uma coisinha para recortar e tal. Então, isso aqui é o básico, tá? O basiquinho ali. Se quiser colocar um marca-texto, fala assim, filho, ó, explica para eles, né? Marca-texto para você grifar alguma coisa importante, tá? Você pode anotar no seu caderninho uma coisa importante. Tem alunos que colam notas adesivas nas coisas importantes. Eu gosto, mas às vezes a notinha adesiva, ela descola. Então eu peço para eles anotem e faz uma nuvenzinha, grifa, o que for importante para você. Mas se a notinha ficar colada ali, também não tem importância, né? Ensinam eles a prestar atenção. Ó, isso que a professora falou é importante. Eu vou anotar aqui do ladinho, tudo bem? Então, algumas dicas assim, elas facilitam a rotina escolar, tá bom? Sempre esteja em contato com a escola. Então, tá? Sempre esteja em contato com a escola. Qualquer dúvida, dá uma ligada, marca um horário para você falar com a pedagoga. Esse comecinho precisa de muito acompanhamento para tudo dar certo, tudo bem? Converse, marca um horário para conversar com os professores, ver se está indo tudo bem. Não deixa para ir na escola só no final do trimestre ou do bimestre para entrega de boletim, né? Vá antes para que você se interaja dos assuntos. Às vezes, nós professores, são tantas situações que a gente chama as mais graves primeiro. E às vezes alguma outra que é um pouco mais leve passa despercebida. E daí às vezes chega no resultado, lá não foi um resultado tão bom. Ai, professora, por que você não me chamou? Porque às vezes eu tive situações mais sérias que eu precisei chamar. E aquelas situações ocuparam todo o meu tempo livre, que é meu tempo da minha hora de atividade. Então, acontece isso muito, gente. Porque nós temos poucas horas de atividades. Então, nas horas de atividades que eu tinha livre, eu chamei os pais de assuntos mais sérios. E não sobrou tempo de chamar aquele que às vezes passou despercebido e acabou ficando com uma nota vermelha. Então, não espere o professor te chamar. Você está percebendo alguma coisa? Já corre lá na escola, pergunta. Se você acompanhar o caderno do seu filho, você vai perceber. Nossa, mas matemática tem 5 aulas, tem 6 aulas, mas ele só tem 2 folhas escritas. O que está acontecendo? Tem que acender uma luzinha de alerta na sua cabeça, né, como pai. O que está acontecendo que não está escrevendo nada nesse caderno? Será que a professora usou outra metodologia? Ou será que é meu filho que não está copiando? Tem um amiguinho aí perto da sua casa que estuda na mesma sala? Dá uma ligada, vai lá na casa dele. Mas como está o seu caderno aí? Então, já aconteceu de pais que chegaram pra mim e falaram assim, nossa, professora, meu filho não tem nada no caderno, você não passa exercício e tal. Aí eu falei assim, ó, seu filho não tem nada no caderno, eu vou trazer o caderno de outro amiguinho. Aí fui na sala, peguei o caderno de outro aluno. O aluno usava caderno de 10 matérias. Já tinha ido uma matéria toda e a gente não tinha findado o trimestre. E o filho dele tinha 2, 3 páginas.
Eu falei, então, o que acontece? Ele não copia tudo que eu passo, né? Fica enrolando, conversando e não copia tudo. Isso prejudica muito, né, o andamento das aulas. Mas assim, aí ela fala assim, nossa, professor, por que você não me chamou para conversar? Gente, são muitas situações, né? Não é que o professor não quer, mas às vezes a gente tem umas situações tão mais graves acontecendo na escola, que tá vendo? Essa situação às vezes passa despercebida. Eu tô vendo que ele não tá copiando. Eu tenho uma metodologia assim, mas essa é uma coisa minha. Eu carimbo. Então eu carimbo tarefa realizada, tarefa incompleta e que não fez tarefa. Então assim, toda vez que eu fizer tarefa vai ter um carimbo, mas é a minha metodologia. Às vezes outro professor usa outra. Então, esteja sempre conversando com a escola, atento ao seu filho. Vocês gostaram das dicas? Então, continue acompanhando, que eu vou dando algumas dicas para você, pai, que está um pouco ali perdido também com a transição do 5º para o 6º ano, tá? Nós vamos juntos ajudar os seus filhos, né, a passar essa transição com mais calma e sem muito estresse. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.